Boa noite, pessoal. Obrigado pelos aqui presentes. Hoje começamos, nesse momento, o segundo podcast Legaltech. A ideia da ilustre doutora Ana Carolina, junto com a comissão que toca esse projeto. Recentemente fizemos o primeiro podcast, né, que visa levar a informação sobre a LGPD para todos os advogados, juntamente com os temas correlacionados. Hoje a gente vai tratar do assunto relacionado à perícia, direito médico e LGPD na saúde. Esse projeto de hoje está sendo organizado e executado pelas comissões de direito médico, do qual eu sou presidente, comissão de LGPD, cuja presidência é a doutora Ana Carolina, e doutora Adriana, junto com o presidente doutor Rodrigo, da comissão de direito do consumidor. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o nosso presidente da nossa subseção, o doutor Eric Gustavo. Boa noite, Bruno. Obrigado, viu, meu amigo? Pessoal, boa noite a todos. É gratificante ver vocês aqui, quase 8 horas da noite, na OAB de Águas Claras, em prol de um projeto, não só um, né? São vários projetos aí de várias pessoas envolvidas, e a quem eu quero parabenizar todas as 3 comissões envolvidas, tá? Comissão de Direito do Consumidor, Comissão de LGPD, Comissão de Direito Médico. Eu peço licença aos colegas para parabenizar em nome dos presidentes respectivos, que vêm tocando essas comissões com maestria, né? Tanto que hoje, mais uma vez, né, doutora Ana, aqui a Disney está perdendo feio, né? Porque o que a gente tem montado aqui está muito maior do que isso, e isso é muito bom. A gente vê que também estamos nos atualizando, né, tecnologicamente, né, e graças ao apoio aí de todo mundo, principalmente da comissão de LGPD, que já esteve no primeiro podcast. Eu não sei se esse vai ser o segundo. É o segundo? Que ótimo, maravilha, então. É uma continuidade, né, de bons projetos, tem que continuar, né, e se expandir para as outras comissões também. Espero que possamos estender esses convites do podcast para todas as demais comissões. Até sugiro que a doutora Anne depois coloque lá no grupo dos presidentes de comissão, pedindo propostas, ideias, para poder realizarmos mais e mais podcasts como esse, né? Até porque nosso alcance hoje aqui, do outro lado aí da telinha, né, é muito maior do que apenas aqui no auditório, né? E queria colocar à disposição dos colegas, dos pares, a nossa OAB de Águas Claras, tá? Dizer que estamos caminhando firme e forte para sermos a maior de fato e de direito do Distrito Federal, tá? E também convidá-los, a quem não conhece a nossa OAB de Águas Claras, venha conhecer, venha tomar um café comigo, venha tomar um café com a diretoria, com as nossas comissões, que são quase 50 comissões, da qual nós temos o orgulho de estar direcionando a cada um de vocês. Então, venha fazer parte dessa família, que realmente nós somos, para a gente poder também ter a felicidade de caminharmos juntos e traçarmos e trilharmos um caminho e um futuro melhor, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade civil, que é para isso que nós servimos de fato. E são daqui, dessas reuniões das comissões, que saem os melhores projetos para toda a sociedade. Daqui surgem as ideias, que depois viram emendas parlamentares, que viram projetos de lei e por aí vai, emenda à Constituição, enfim. Daqui que saem os grandes projetos
e as grandes discussões para toda a sociedade civil. E que nós possamos continuar sermos assim, de fato, né, a protagonista da sociedade civil, a OAB, como ela é. E, como já dizia nosso presidente Délio, né, aqui dentro da nossa casa é o templo da democracia. Então, sejam todos bem-vindos e, com essas palavras, eu declaro abertos os trabalhos do nosso podcast de hoje. Parabéns a todos. Obrigado, doutor Eric, pelas palavras. Dando continuidade ao nosso podcast, vamos abrir agora o nosso primeiro tema, que é Direito Médico da Saúde, especificamente voltado para a perícia médica. Eu convido o doutor Hugo Castro para se juntar a nós. O doutor Hugo Castro é um grande parceiro do nosso escritório, que fica aqui em Águas Claras, a gente está fazendo o merchandising. Doutor Hugo é perito, médico perito, ele é presidente das juntas médicas oficiais do Senado Federal e da Câmara Legislativa, e ele é CEO da AC Peritos, que é a empresa de auditoria que ele pertence. Para fazer parte do nosso debate, a doutora Adriana Lima, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, representando aqui a comissão. A doutora Adriana é advogada, mais de 8 anos, né, doutora, atuando na área de direito do consumidor. Eu abro agora a palavra para a senhora, doutora Adriana. Boa noite a todos, é com muita alegria e eu estou muito feliz, me sinto muito honrada de participar desse podcast, principalmente aqui do lado do doutor Hugo, que vai apresentar para a gente com expertise, né, todo o seu conhecimento, vai partilhar conosco. Antes, eu também quero agradecer ao nosso presidente da casa, doutor Eric, que é uma pessoa vibrante, está sempre nos colocando para trabalhar. A comissão tem que ir para frente. Então, é com muito orgulho, assim, Eric, que nossa advocacia tem todo o respeito e admiração. Eu também não posso deixar aqui de falar do conselho daqui da subseção, representado aqui pelo doutor Patrick Cachapuz, que faz também aqui a nossa subseção exaltar e vibrar também. Eu me sinto muito feliz. E o doutor Rodrigo, que é o presidente da Comissão Defesa do Consumidor. Tá? Essas são as minhas palavras iniciais. E defesa do consumidor é um tema muito importante para a sociedade, para os advogados, né? O marco inicial da defesa do consumidor foi com as palavras do presidente norte-americano, que falou: todos nós somos consumidores, todos nós, em todos os momentos, nós estamos consumindo algo. E o direito médico e da saúde também faz parte desse arcabouço jurídico. Então, é com muita honra, doutor Hugo. E agora eu passo a palavra para o senhor fazer uma breve explanação do seu trabalho. E seja muito bem-vindo, e eu posso ter certeza que você vai contribuir não só com a advocacia, mas com a Sociedade de Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires e aqui o Distrito Federal. Muito grato, doutora Adriana, muito grato, doutor Bruno, pelo convite. Agradeço à subseção de Águas Claras da OAB pela oportunidade e agradeço a todos que estão nos ouvindo, né, por essa oportunidade. Como foi, né, que eu comecei a trabalhar nessa área, né? Eu sou médico perito, especialista em medicina legal e perícia médica, uma das 55 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E eu fui, durante 11 anos, doutora Adriana, eu trabalhei como perito médico legista da Polícia Civil, né? Durante a carreira no IML, sempre exercendo cargo de chefia, e cheguei a ocupar por mais ou menos 1 ano e meio, né, a função de diretor adjunto do Instituto de Medicina Legal. E, nessa condição, eu tive a oportunidade de coordenar, né, os braços locais de algumas operações, né, da Polícia Civil,
como, por exemplo, a operação que desbaratou a máfia das próteses, a operação da Polícia Civil que investigou os casos de violência obstétrica no Hospital da Samambaia, né? E essa lida muito de perto, coordenando colegas peritos, né, no trabalho com alegações de erro médico, me despertou um gosto, um querer, uma vontade de me aprofundar, de estudar mais essa área, né? E quando eu saí da Polícia Civil em 2020, eu decidi colocar essa experiência, essa expertise, né, na área da perícia médica, especialmente voltada para a avaliação pericial do erro médico. Eu decidi colocar essa experiência a serviço da sociedade, né? E daí surgiu a AC Peritos, né, uma empresa de medicina legal e perícia médica, né, especializada na avaliação pericial do erro médico, né? E é um tema polêmico, né? É um tema que não deixa de gerar alguns olhares atravessados de alguns colegas, né? Mas a gente sabe que quando a gente trabalha com um olhar voltado para a justiça, com um olhar voltado para boa técnica, né, para boa prática médica, a gente sabe que acaba suplantando essas questões, essas animosidades, né, e vamos consolidando e nos tornando uma referência entre os colegas, né. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade, né, e espero poder colaborar com a experiência no assunto, né, enriquecendo a qualidade do trabalho de todos. Obrigado, doutor Hugo. Nós que sentimos honrados pela sua presença aqui, de um profissional tão capacitado que é o senhor. E como é um podcast, né, eu e a doutora Adriana, a gente vai revezar nas perguntas, né, ao doutor Hugo, que possa, né, falar sobre um pouquinho mais, né, da perícia médica, de erro médico. E vamos lá para a primeira pergunta, gente. Doutor Hugo, pouco se sabe acerca das obrigações do médico nas primeiras consultas. O senhor poderia explicar como elas devem ocorrer? E quais informações devem ser passadas ao paciente, que no caso é um consumidor? Certo. Então, doutor Bruno, o bom médico, na prática, né, o que a gente verifica é que aquele médico que dificilmente recebe um processo, aquele médico que dificilmente passa a ter o seu paciente como um inimigo, é o médico que, desde o início, tem uma relação clara com o seu paciente, né? É um médico que explica para o seu paciente, é um médico que, especialmente, doutor Bruno, aquele médico que não cria falsas expectativas, sabe? Na prática, a gente percebe, né, que os processos por erro médico, eles, em sua grande maioria, decorrem não de um mau resultado propriamente dito, mas sim de uma frustração de expectativas, né? Não à toa, né, as duas especialidades médicas mais processadas são justamente a cirurgia plástica e a ginecologia/obstetrícia, mais voltada para a vertente da obstetrícia. Por quê? São duas especialidades onde os pacientes têm uma elevada carga de expectativa, né? Na cirurgia plástica, o paciente ele quer sair mais bonito, com a sua estética corporal aumentada, né, melhorada. Na obstetrícia, mãe e pai querem voltar para casa com um bebezinho fofinho, sadio, né? E quando isso não acontece, quando existe a frustração de expectativas, né, é quando abre a brecha para um processo por erro médico. Então, o médico, desde o início, né, na relação médico-paciente, tem que ser muito cuidadoso para não criar falsas expectativas, para não criar expectativas irrealistas no seu paciente, né? Então, é necessário, além de explicar os riscos, né, de um eventual tratamento, de um procedimento, né, cirúrgico ou não, seja ele qual for, especialmente em relação aos procedimentos invasivos, né, o médico tem que ter um cuidado muito apurado ao dizer para o paciente, em primeiro lugar, os riscos aos quais esse paciente está submetido e o que esse paciente pode esperar daquela modalidade terapêutica que eles estão discutindo juntos, que eles estão construindo juntos, né? Então, prometer resultados irrealistas é um grande erro que o colega, no início, ele pode até auxiliar na captação, pode auxiliar a garantir, assegurar um paciente, né? Assegurar que um paciente se submeta a um tratamento, mas isso envolve riscos, né, que o bom médico, o bom profissional, na prática, não deve correr.
doutora Adriana, com a sua pergunta. A maioria dessas perguntas, doutor, foram também coletadas pela nossa Comissão de Defesa do Consumidor e também por algumas demandas que, às vezes, nos chegam no próprio escritório, só para assim, o senhor ter esse contexto, né? Então, na prática, nos processos judiciais sobre erro médico, o que vem ser realmente essa perícia médica? Qual é o papel que o perito médico vai exercer, tanto no particular, assim, quando nos chega no escritório antes, né? Como em juízo também, quando aparece no processo judicial, em que a gente tem que indicar um perito assistente e fazer toda aquela questão de provas, né? Então, eu queria que o senhor esclarecesse esses dois pontos e o que essa perícia realmente vai buscar demonstrar. Muito boa a sua pergunta, doutora Adriana. Na prática, o que eu vejo, né, na prática, conversando, né, com alguns amigos que são advogados, né, eu percebo que, de maneira geral, o advogado subvaloriza a importância da perícia no processo. O advogado ele concentra muitas vezes numa excelente petição, em argumentos jurídicos muito refinados, né? E muitas vezes desconsidera fatos científicos. Por exemplo, hoje a gente já tem pesquisas científicas, teses de doutorado, assim, um volume grande de pesquisas científicas que avalia o quanto um laudo pericial é relevante para uma decisão em processo sobre erro médico. E aí as estatísticas, né, variam a depender da especialidade, a depender do estado, a depender de uma série de fatores, mas, em média, as sentenças de mérito, né, as sentenças já de segunda instância, elas estão alinhadas com falando em processo de erro médico, tá? As sentenças de mérito, elas estão alinhadas com as conclusões da perícia, do perito, do juiz, em pelo menos 90% dos casos. Algumas séries de casos chega a 95%, o grau de concordância entre a conclusão do perito, do juiz, e a sentença de mérito, a sentença de segunda instância, né? Então, na prática, o que a gente vê é que, às vezes, uma argumentação jurídica excelente, muito bem feita, né, com excelente qualidade, se esbarrar numa perícia mal feita, numa perícia com um viés corporativista, numa perícia rasa, uma perícia superficial, né, o advogado corre um sério risco de perder uma boa causa, uma causa para a qual há excelente argumentação jurídica, por não conseguir suplantar a questão técnica, né? E, na prática, né, o que a gente vê é que não é fácil, por melhor qualificado que seja, para o advogado desconstituir um laudo técnico emitido por um médico perito. Na prática mesmo que a gente vê, por melhor que seja a argumentação e a capacidade técnica, perante o juiz, perante a turma em segunda instância, é muito difícil desconstituir uma prova técnica. E aí, respondendo, né, a segunda parte da pergunta da senhora, é onde entra o papel de um bom assistente técnico, né? O advogado que tem um assistente técnico ao seu lado consegue refutar, né, as argumentações, as alegações de um perito, quando a perícia é mal feita, quando aquela perícia não alcança toda a profundidade do mérito, quando aquela perícia deixa de considerar aspectos relevantes. Por exemplo, né, um exemplo, é possível que uma conduta médica seja correta, né? Ou um paciente que tinha uma dor abdominal, foi investigado corretamente com uma tomografia, foi submetido a uma laparotomia exploradora, desenvolveu uma sepse no pós-operatório e faleceu, né? Essa é uma história. Tem muitos jeitos de contar essa história, né? Se todas essas condutas aconteceram, você tende a conduzir o caso para uma absolvição na hora da sentença. Mas, se você tem um assistente técnico bem experiente na área, ele vai dizer: opa, mas espera aí, no caso de dor abdominal, quantas horas depois você tem que pedir a tomografia? Né? Não, espera aí, a tomografia foi pedida no 3º dia de dor abdominal, e a literatura diz que ela tem que ser feita na admissão, né? A laparotomia exploradora foi feita, sim,
beleza, é a conduta correta diante de um quadro de apendicite. Mas quantas horas depois do diagnóstico feito pela radiologia? Então, às vezes, o diagnóstico foi feito de forma... As hipóteses diagnósticas foram levantadas de forma equivocada, houve um tempo muito maior do que o que a literatura recomenda como ideal para que se fizesse o exame, e a cirurgia, o tratamento definitivo, no caso, foi implementado, tudo bem, até fez o tratamento correto, mas muito tempo depois do necessário. Então, essas nuances, esses detalhes técnicos, né, muitas vezes eles podem escapar mesmo de profissionais experientes. Então, nesse sentido, a assistência técnica judicial, ter um perito, né, ao lado do advogado, faz muita diferença, né? Então, na prática, a gente enxerga, assim, a gente vê, na realidade, essas coisas acontecendo, né? Então... Ok, doutor Hugo. Vamos para a próxima pergunta. A gente vê na prática, né, sendo discutidos os erros médicos de cirurgião cardíaco, cirurgião plástico, sobre cesáreas, sobre partos, né? Ou seja, são várias áreas da medicina. E como que fica a questão da formação do médico perito? E aqui está discutindo aquele caso. É obrigatório ter formação específica? Ou só uma pós-graduação em perícia? Como que é isso na prática? Então, Bruno, sendo prático assim para responder a sua pergunta, vai depender de quem você está defendendo, tá? Por quê que eu digo isso, né? Vamos pensar aqui num caso, pegando um exemplo que o senhor deu, né? Um caso de cirurgia cardíaca, né? Quem tem uma alegação de erro médico, por exemplo, no implante de um marcapasso, né? Teve uma perfuração cardíaca, sangramento, um derrame pericárdico e o paciente faleceu, por exemplo, né? Quem é o perito ideal? Qual é a especialidade ideal do perito para fazer a perícia nesse caso? Aí eu respondo, depende de quem você está defendendo. Sabe por quê? Porque se você está defendendo o Conselho Federal de Medicina, ele reconhece hoje 55 especialidades médicas. Uma delas é a minha especialidade, a medicina legal e perícia médica. É a especialidade por excelência para fazer perícia, né? É o médico que tem familiaridade, que tem trânsito, tanto na medicina quanto no direito, né? E consegue adequar as informações da medicina e transformar essas informações em informações compreensíveis, né? E úteis para o operador do direito. Então, existe essa especialidade médica que, na prática, pode fazer a especialidade própria para a perícia médica, tá? Mas eu quero que seja um cirurgião cardíaco, né, para fazer uma perícia num suposto erro médico de cirurgia cardíaca. Aí, vamos lá. Um cirurgião cardíaco, né, tem uma grande chance, doutor Bruno, desse cirurgião cardíaco, a gente pensa aí, a gente deve ter uns 15 a 20 cirurgiões cardíacos em Brasília. Existe uma grande chance desse cirurgião ser colega, de ter se formado junto com aquele médico para quem que você está acusando, que está sendo acusado, né? Esses médicos, eles se encontram em congressos, esses médicos se conhecem pessoalmente com uma grande possibilidade, entendeu? Então, se eu sou um médico e estou sendo processado, eu vou fazer o que tiver a meu alcance para garantir que o profissional que vai fazer aquela perícia seja um profissional da minha especialidade. Um médico que vai olhar para a causa e vai falar, poxa vida, mas esse erro aqui podia ter acontecido comigo também. Então, naturalmente, ele vai ter um viés um pouco mais voltado, de se esperar um viés um pouco mais corporativista de um especialista, né? Se eu estou defendendo o paciente, né, naturalmente, eu vou preferir um profissional que seja mais técnico dentro da área da perícia. Um profissional que vai comparar aquela conduta registrada em prontuário com o que a literatura especializada recomenda, um médico, um perito que não corra risco de ser amigo ou de ser um conhecido daquele médico que está sendo acusado. Então, a resposta, na prática, doutor Bruno, ela depende, tá? Mas a especialidade médica, por excelência, né, e por designação mesmo do Conselho Federal de Medicina para a realização de perícia, é a medicina legal e perícia médica. Excelente. Doutora Adriana, sua pergunta? Essa é uma pergunta que eu acho que, corriqueiramente, o senhor deve responder assim, quando vão fazer a consulta lá na sua empresa a ser perícia, né? Qual a importância da perícia médica em caso de responsabilidade civil, né? A gente está falando aí
da questão de responsabilidade civil do médico. A gente quer comprovar que aquele médico realmente teve uma má prática e causou um dano para o nosso cliente, nosso paciente, né? Então, assim, como regra, né, doutora Adriana, eu sempre costumo dizer que é muito mais difícil para o paciente provar um erro médico do que para o médico se defender de uma acusação. Por quê? O paciente, ele precisa, para ter chance de uma condenação, como regra, né, ele precisa provar, no mínimo, 3 fatos básicos. Ele tem que provar que sofreu um dano, né? Tem que provar e quantificar aquele dano, a repercussão, o alcance do dano. Ele tem que provar que o médico agiu em desconformidade com as recomendações da literatura especializada, né? Provando um erro de conduta profissional. E ele tem que provar também que essa divergência de conduta é o responsável pelo dano, firmando o nexo de causalidade. Então, o paciente, como regra, tem que provar o dano, o erro de conduta e o nexo de causalidade. Ao passo que o profissional médico, né, o profissional da saúde, ele desconfigurando uma desses 3 aspectos, como regra, a gente encaminha o processo para a absolvição. Se ele prova que não teve dano, extingue esse processo. Se ele prova que agiu corretamente de acordo com o que a literatura recomenda, extingue-se o processo. Se ele prova que, tudo bem, até errei aqui nesse aspecto, mas esse erro não tem nada a ver com o dano, se ele prova isso também, ele desconfigura o nexo de causalidade e também encaminha para uma absolvição, né? Não à toa, né, a gente tem uma estatística que é aqui do Distrito Federal, né, um trabalho científico recente, né, avaliou as decisões de mérito, as decisões de segunda instância no TJ, né? Aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo, aproximadamente 60% dos processos com alegação de erro médico são julgados totalmente improcedentes, né? É uma estatística assim, alta, né? E para a qual colaboram diversos fatores, né? Às vezes, uma má seleção das causas, né? Às vezes, uma falta de uma avaliação preliminar antes de se ingressar com o processo, às vezes, uma perícia mal feita, né? Então, muitos fatores estão implicados, né? Mas, na prática, o Distrito Federal mesmo, apenas 40% dos processos geram algum tipo de condenação, né? Então, é uma estatística que reflete essa dificuldade que o paciente normalmente tem em provar a ocorrência de um erro, né? Doutor Hugo, essa resposta que o senhor deu vai ao encontro dessa próxima pergunta, que é, né, se tem casos que é recomendado, tem casos que não é recomendável a atuação do assistente, a gente pode dispensar o assistente em algum caso. Eu vejo que, na prática, tem muitos processos que não constam com o assistente técnico, às vezes até pela condição financeira, que o custo, né, é de um médico, né, para um processo, e o cliente não quer contratar o assistente. Então, resumindo, é possível atuar num processo sem assistência técnica? Olha, Bruno, possível né? Em muitos casos não há opção, né? Eu costumo dizer o seguinte, sabe, doutor Bruno, que os casos que são onde o assistente técnico é mais importante, mais imprescindível, são justamente os casos que são mais difíceis de avaliação. Vamos pegar aqui um extremo, um polo extremo aqui. Pensa num paciente que está internado para fazer uma cirurgia de fimose, né? Está internado ali no hospital, vai fazer uma cirurgia de fimose. Aí ele é colocado dentro do centro cirúrgico e a equipe médica faz uma vasectomia nesse paciente. Uma cirurgia diferente da cirurgia que ele deveria fazer, né? Isso é um erro grosseiro, é um erro crasso. Não há que se... É um típico caso. Imagina, você fez a cirurgia errada, você operou o paciente errado, né? É um caso, é o típico caso, né, doutor Bruno, de res ipsa loquitur, né? A coisa fala por si. Você não precisa de um assistente técnico para configurar um erro numa condição dessa, né? Isso é muito simples, né? O erro, ele muito provavelmente nem de perícia você vai precisar, no máximo a perícia para constatar a extensão do dano, né? Os casos mais complexos são aqueles casos limítrofes, aqueles casos onde a responsabilidade ela está assim nos detalhes, né? Casos onde, por exemplo, até a técnica empregada foi a técnica correta, mas não foi feita no tempo correto, né? Esses
esses casos mais tecnicamente difíceis, né, são os casos onde a assistência técnica ela passa a ser mais relevante, né? Casos mais complexos, especialidades, por exemplo, como a neurocirurgia, por exemplo, onde às vezes é difícil mesmo você entender até a terminologia técnica utilizada, né? Casos de genética, casos assim onde o nível de conhecimento é muito aprofundado, casos às vezes em oncologia, onde você tem que conhecer detalhes de imunohistoquímica, por exemplo, né? São casos que é difícil até mesmo para o profissional, para o advogado, estar lidando sem o apoio de um assistente, né? Então, eu costumo dizer que há casos, né, onde o erro ele é muito explícito, né? Quando o erro é muito grosseiro e muito explícito, como regra, você pode dispensar o assistente, inclusive a perícia no curso do processo, né? Mas na prática, no direito médico que a gente encontra, né, na realidade mesmo, são processos mais complexos, onde a configuração da responsabilidade ela é mais complexa, né? Onde é mais difícil ou às vezes até é fácil você provar o erro de conduta, mas é difícil provar o nexo de causalidade, né? Então, para esses casos mais complexos, a assistência técnica ela pode ser determinante. Ok, obrigado pela resposta, doutora Adriana. Continuando também com esse mesmo tema, o senhor poderia nos relatar um caso de sucesso assim que o senhor obteve, claro, respeitando toda a questão ética e assim para a gente ter contextualizar o quanto é importante essa questão da perícia, porque muitas vezes o advogado vai buscar ali, não, eu não vou contratar um perito, né? Eu vou enfrentar o processo sozinho, eu vou redigir minha petição e pronto, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, relatando o caso de sucesso, né? E dizer, olha, é importante, até para, né, se for o caso, a defesa, né, também do consumidor. E queria que o senhor relatasse aí um pouquinho para nós. Tive um caso interessante, né, que saiu a sentença tem mais ou menos um mês, né, um caso que a gente atendeu lá em Rondônia, né. Esse dá para a gente falar, saiu no jornal, foi publicado na imprensa, né. Então, e foi um caso muito interessante, né. Foi um caso de uma senhora de 75 anos, né. Essa senhora sofreu uma picada de aranha, né. Lá no norte, né, na região norte, é comum esse tipo de acidente, né? Acidente escorpiônico, acidente aracnídeo, né? Acidente ofídico, né? Nesse caso foi um acidente com aracnídeo, né? E essa paciente foi internada, né? Ela foi admitida no hospital, né? Num grande hospital lá do município, e foi internada, né? Foi internada, investigaram, olha, realmente foi uma picada de aranha, foi feito o soro antiaracnídico, né? Nessa paciente, e essa paciente a situação dela se agravou, ela teve um edema de pulmão, foi internada na UTI, né? Foi tratada, né, com drogas vasoativas, evoluiu para uma intubação orotraqueal, ventilação mecânica, e dentro de aproximadamente uma semana essa paciente faleceu, né? E aí mas a filha não se conformava assim com aquela situação. Ela sentia, não, mas aconteceu alguma coisa, teve um erro, mas ela não conseguia identificar, não estava claro para ela, né, onde foi que esse erro aconteceu, né? E o advogado também não conseguiu penetrar assim, nas nuances do processo. Eles sabiam, a paciente sentia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia bem o que era. Mas ainda assim propuseram um processo, né? Então eu entrei nesse caso, o processo já estava em curso, né? E aí eu peguei para fazer a análise do caso. E aí, aprofundando no processo, a gente descobriu uma série de falhas, né? Por exemplo, né, o soro antiaracnídico foi feito? Sim, foi feito, mas ele foi feito com mais de 24 horas após o evento e aproximadamente 1/3 da dose recomendada para aquela paciente, né, para o peso da paciente.
a paciente desenvolveu edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, que foram tratados com drogas vasoativas. Essa paciente foi colocada na UTI, mas foi feita uma superidratação dessa paciente, por exemplo, uma paciente que já tinha uma descompensação cardíaca prévia, ela já tinha uma insuficiência cardíaca, e foi tratada como uma jovem, como uma paciente de 20 e poucos anos, sem nenhuma complicação prévia, né? Foram utilizadas drogas vasoativas, mas em doses aquém do que era necessário para manter a perfusão sanguínea dessa paciente. A intubação orotraqueal foi realizada, sim, ela foi colocada em ventilação mecânica, mas ela já tinha critério técnico para ir para a ventilação mecânica quase 2 dias antes. Entende? Então, quando a gente se debruçou em cima do processo, aí foi um caso interessante, porque não houve, assim, propriamente um profissional, você não conseguia identificar quem era o profissional que era o responsável para fazer uma individualização de culpa, mas a gente depreendia que a assistência como um todo, por diversos fatores, por falta de comunicação entre as equipes, por ausência de insumos básicos, por uma série de fatores, né? Aquela paciente, ela não recebeu o soro antiofídico, ela não tinha um registro no prontuário que ela tinha insuficiência cardíaca, mas o responsável por ver aquilo não viu e prescreveu o tratamento como se ela não tivesse nada, e uma sequência de erros, né, levou ao óbito dessa paciente, né? E aí a gente fez esse parecer médico legal, ficou bem detalhado, bem completo, né? E aí uma coisa muito interessante, né? O juiz, né, julgou o processo com base no nosso parecer. Não teve perícia médica nesse caso. O juiz acatou as conclusões do parecer, achou a fundamentação científica suficiente e fez a condenação mesmo sem a realização de uma perícia. Então, foi um caso, sabe, doutora Adriana, que eu entendo que a participação da ciência técnica ela foi fundamental, porque essas nuances, eu digo para a senhora, eu não sou intensivista, né? Para mim, já foi difícil identificar esses erros, um por um, essa sequência de eventos, e montar o quebra-cabeça. Para mim, que tenho alguma experiência na avaliação de casos de óbito, eu trabalhei 11 anos no ML, para mim não foi tão fácil assim achar essa sequência de eventos, constituir o fio da meada, né, que levou à condenação. Eu fico imaginando, para quem nem médico né, isso deve ser uma situação muito mais trabalhosa e é onde detalhes importantíssimos podem acabar passando batidos, né? Então, nesse sentido, é um exemplo, por exemplo, onde a atuação da assistência técnica foi fundamental para que o paciente conseguisse provar o seu direito. Obrigado, doutor Hugo. Mais uma pergunta. Em casos complexos, como, por exemplo, cirurgia plástica, cirurgia cardíaca, geralmente o hospital, o médico, pede que o consumidor, o paciente, assine um termo de consentimento. Como devem ser os procedimentos relacionados ao termo de consentimento que o advogado, que nosso público é de advogados e estudantes de direito, como pode usar o mau preenchimento, a ausência de termo de consentimento em um processo judicial? Certo. Excelente pergunta, doutor Bruno. O consentimento informado ele é uma obrigação do médico prevista no artigo 22 do Código de Ética Médica, né? E na prática, o que a gente visualiza, né, que é mais comum de acontecer, são os termos de consentimento genéricos, né, assinados muitas vezes no dia da cirurgia, né, aqueles termos que falam complicações hemorrágicas, mau resultado estético, necroses, assim, de forma muito vaga, de forma muito imprecisa, né? Na prática, o que a gente verifica é isso. Então, assim, muitos aspectos têm que ser considerados, né, pelo advogado para ver se aquele termo de consentimento que foi obtido ele é válido de fato, né? Por exemplo, né, isso aí é uma coisa que como eu trabalho com isso, a gente vê muito na prática, né? Não, eu assinei o termo de consentimento, quem me passou foi a secretária do médico. Me passou o termo e eu assinei. Ou então, eu assinei o termo de consentimento lá no hospital, no dia, entrando para a cirurgia, sabe? São coisas... Qual é a validade de um termo desse? Né? Um paciente que está ali já deitado numa maca, indo para ser anestesiado, ele pega e assina ali um termo de consentimento. Qual é a validade? Eu me questiono mesmo, e nos meus pareceres eu questiono isso.
qual é a validade desse termo de consentimento, né? Esse paciente, o que é o consentimento informado? Ele vai muito além de um papel, né? O consentimento informado previsto no artigo 22 do Código de Ética Médica, ele vai muito além de uma assinatura num papel, né? Você tem que assegurar que o paciente teve oportunidades de esclarecer suas dúvidas, que o paciente conhecia os riscos daquele procedimento, pelo menos os principais riscos, tá? Não estou falando aqui de complicações raras, mas pelo menos os principais riscos, né, daquele procedimento, que esse paciente sabia, inclusive, da possibilidade de não ter nenhum tipo de melhora com o procedimento. É um problema sério que a gente vê nas cirurgias ortopédicas, por exemplo, né? Cirurgias de coluna, por exemplo, é uma situação muito difícil, né? Onde o insucesso terapêutico, a literatura mostra que 90% dos casos de cirurgia de coluna, em 2 anos, está igual ou pior do que estava antes. E ainda assim, se opera muito, né? Então, o fundamento, né, o que está por trás assim, do termo de consentimento, que é o consentimento livre esclarecido mesmo, né, ele assegura ao paciente, ele assegura que o paciente teve acesso, né, a essas informações, né? Então, uma simples assinatura num pedaço de papel não quer dizer muita coisa nesse sentido. E o advogado, né, ele tem que saber lidar com isso, né? Ele tem que perguntar para o seu paciente, mas vem cá, ele explicou para você? Quer ver, doutor Bruno? Eu vou contar um caso para o senhor, que até por exemplo, todo médico hoje, né, tem até uma luta aí para que se aprove isso, mas o médico, como regra, quase nenhum médico faz aquela publicidade mostrando antes e depois, né? Isso, especialmente nas cirurgias estéticas, a cirurgia plástica, por exemplo, né? O médico não faz aquela publicidade ali do antes e depois dos seus pacientes, justamente por uma vedação legal, né? O Conselho Federal de Medicina proíbe, e a maioria dos colegas não quer se arriscar e não faz. Mas você sabe o que na prática acontece muito, doutor Bruno? Quase todo cirurgião plástico hoje em dia, né? Se o paciente vai nesse cirurgião plástico, ele tem um notebook dele, entendeu? Ele não publica no Instagram, o antes e depois no Instagram, mas ele tem no notebook dele mostrando o antes e depois dos pacientes, né? E ele mostra ali, olha aqui, essa paciente era assim, o peito caído, olha que bonita que ela ficou, o peito em pezinho, bonitinho, né? E isso aí, o advogado tem que saber penetrar nessas nuances, né? Ele tem que saber, mas espera aí, ele te mostrou algumas imagens? Não, mostrou, inclusive, lá, e o paciente ele não se atenta muito para isso, sabe? Depois que a coisa acontece, que o problema acontece, muitas vezes ele nem se lembra que lá atrás, quando ele foi no consultório do médico a primeira vez, o médico abriu o notebook e mostrou para ele um monte de antes e depois, né? Então, isso aí também faz parte, né, do consentimento, né? Embora não esteja ali explícito nos documentos, não esteja explícito no termo, por exemplo, mas isso faz toda a diferença, né? Justamente naquele aspecto que a gente começou falando, né, sobre a expectativa que se cria, né? Então, tudo isso, o advogado que atua nessa área, ele tem que ter saber entrar nessas nuances, saber conhecer esses detalhes, conversar com o paciente. O médico te explicou, você teve a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, aí ele vai descobrir que o termo de consentimento foi dado pela secretária, que ele assinou no dia da cirurgia, já deitado na maca. Então, e saber invalidar um documento desse, né? Então, isso aí vamos dizer, uma ciência que o advogado tem que conhecer, né? O advogado que atua nessa área. Mas, doutor Hugo, antes de passar para a doutora Adriana, já que você tocou nesse ponto, como que faz a prova que o médico mostrou o notebook com as fotos do antes e depois? No âmbito da perícia, para a gente dizer que o termo não foi bem esclarecido, que ele mostrou essas fotos. Poderia gravar, por exemplo, essa consulta? Olha, a gravação da consulta ela é uma possibilidade, mas ainda não é uma realidade assim, na maior parte dos casos, né? É difícil, eu digo para o senhor que não é simples, mas também não é impossível. Recentemente eu fiz um caso, né, de um profissional, né, um caso lá de Minas Gerais, que ele estava respondendo a 12 processos, né? Nesses 12 processos, essa alegação, essa história do notebook, ela era unânime em todos eles.
né? Será que essas pacientes todas mentiram, né? Aí são depoimentos, né? O advogado tem que saber, olha, você conhece algum? Geralmente as cirurgias plásticas elas são indicadas, entendeu? Às vezes até uma paciente operou com aquele médico e ficou bom, gostou do resultado, mas ela passou pelo notebook, entendeu? Então saber levantar esses depoimentos, o advogado tem que saber fazer isso, né? Então se você tem ali 4, 5 testemunhas que provam que se consultaram com aquele médico e viram o notebook, será que essa já incorpora uma certa robustez, né, a alegação, né? E o advogado tem que saber produzir essas provas também, né, que elas têm validade em juízo, né, a prova testemunhal. Tá certo. Doutora Adriana? Continuando com o mesmo tema, sobre o termo de consentimento, esse termo de consentimento exime o médico de quais responsabilidades, né, ali no âmbito já judicial, né? Esse termo tem em algum momento, qual é o momento correto de fazer esse termo? É no início da consulta? Qual seria esse momento? Não existe propriamente uma regra assim, para qual é esse momento, né? O que precisa ficar bem claro é que o paciente teve a oportunidade de ser orientado sobre os riscos do procedimento e que ele teve a oportunidade de esclarecer essas dúvidas, eventuais dúvidas, né? Então, né, vamos para extremos. Um médico que na primeira consulta já explica para o paciente os riscos do procedimento e numa consulta de retorno, o senhor teve alguma dúvida? Né? É o ideal, vamos dizer, a gente está falando de um mundo ideal. Marca uma terceira consulta antes da cirurgia, tem certeza? Nesse tempo para cá, teve alguma dúvida? Pesquisou na internet, achou alguma coisa que o senhor queira? Esse é o ideal, né? No outro polo do espectro, está aquele profissional que, olha, vai ficar lindo, você pode ficar tranquila, eu já fiz mais de 200 cirurgias como essa, todas foram muito bem sucedidas, o resultado é ótimo, você vai ficar linda, né? E aí, na véspera, né, a paciente vai internar, na internação ela assina um termo de consentimento, né? Então, entre esses dois extremos, né, do excelente profissional que obtém o consentimento de forma excelente e aquele que obtém um consentimento inservível, né? Há um longo espectro de possibilidades dentro disso aí, e a gente tem que, e o advogado, né, tem que saber posicionar o caso da sua paciente ou do seu paciente dentro desse espectro, né? Sabendo que existem esses extremos, né? E na prática, sabe, doutora Adriana, o termo de consentimento ele não exime o médico de nenhuma de suas responsabilidades, né? Se o médico obtém um termo de consentimento assim perfeito, né? Aquele assim impecável, mas comete uma deslize técnico, usa uma técnica operatória incorreta, aquele consentimento não exime ele da sua responsabilidade por uma execução imprecisa, né? Por exemplo, quando você vai falar de procedimentos invasivos, né, tem pelo menos 4 pontos básicos que tem que ser avaliado, e isso é indispensável em todo procedimento invasivo, geralmente cirurgias, né? Primeiro ponto, essa cirurgia tinha indicação, do ponto de vista médico, técnico, tinha indicação para realizar essa cirurgia? O segundo ponto, o paciente foi orientado sobre os riscos desse procedimento, né? Ele sabia que existiam riscos, inclusive o risco de não resolver o problema dele. Terceiro ponto, a execução técnica correta, né? Foi realizada a técnica operatória correta? Teve alguma falha de equipamento? Foi utilizado, às vezes, uma infiltração anestésica diferente do que deveria ter sido realizada? A execução técnica do procedimento. E, por fim, o acompanhamento pós-operatório. Essa complicação ela foi identificada a tempo, ela foi tratada de forma correta, o médico deu o devido suporte para o paciente, né? Então, um consentimento bem feito, né, ele exime desses 4 aspectos que têm que ser avaliados, né? Mas, se qualquer um dos outros 3 pontos houve falha, né? Houve falha na indicação da cirurgia, houve falha na execução da cirurgia, ou houve falha no acompanhamento da complicação, um termo de consentimento muito bem feito não adianta, não resolve, né? E não limpa, como diz, não limpa a barra de ninguém, né? Voltamos agora às perguntas e vamos para as perguntas dos internautas. Considerando que a gente está, né, com um público bom assistindo online, a primeira pergunta é, doutor Hugo, alguns ramos da medicina apresentam maiores controvérsias,
como é o caso da psiquiatria. Nesse caso, como a perícia médica pode superar os desafios? Olha, doutor Bruno, na prática, a psiquiatria é uma especialidade que a gente vê muito pouco sendo processado, é pouco mesmo, é incomum, né? E quando a gente vê estatísticas, inclusive, a psiquiatria é uma área onde há poucos processos, justamente por ser uma especialidade, né, onde não existe assim uma perspectiva, não é uma especialidade de grandes expectativas, sabe? Um paciente que chega para ser atendido por um psiquiatra, né, não é, muitas vezes, um paciente para quem a família tem grandes expectativas, não é um paciente que tem propriamente grandes expectativas. Na maioria das vezes, ele quer mitigar um problema, mitigar um sofrimento, né? É uma especialidade que está ali muito próximo, por exemplo, da oncologia, uma especialidade muito pouco processada, né? Mas também está sujeita a erros, né? Especialmente, o maior problema na psiquiatria, doutor Bruno, é a administração de sedativos, tá? De medicamentos com potencial sedativo, né, e as suas eventuais complicações, né, especialmente do ponto de vista respiratório. Então, assim, às vezes tem pacientes que você precisa entrar com uma dose alta de medicamentos sedativos, né, para poder conter um surto, para poder conter uma agressividade, por exemplo, né, e nesses casos a monitoração dos efeitos dessa medicação tem que ser feita de forma muito estrita, muitas vezes com internação, né? Então, a perícia ela tem um papel muito importante para comprovar o erro nesses casos na psiquiatria, quando a gente fala, por exemplo, especialmente se a medicação foi prescrita dentro de doses aceitáveis, se no caso de doses mais altas foi feito um devido acompanhamento, uma devida monitoração dos efeitos farmacológicos dessa medicação. Então, há uma série de elementos que precisam ser avaliados, né? E, naturalmente, lembrando que é uma especialidade, né, para a qual exige-se também o consentimento do paciente, na maior parte dos casos, né? Tá certo. Obrigado, doutor Hugo. Próxima pergunta dos internautas. A legislação processual estabelece que o laudo médico, aqui eu acho que ele quis dizer o laudo do médico perito, não vincula o juiz. Partindo dessa premissa, quais seriam os principais aspectos que esse documento deve observar para que possa ter real efetividade na decisão do juiz? Na prática, a teoria é outra, né, doutor Bruno? Realmente, né, o Código de Processo Civil diz que não é vinculante, não existe uma vinculação, né? O Brasil adota a teoria da decisão motivada, né? O juiz ele tem o seu livre convencimento motivado, ele tem que motivar o seu convencimento, e ele não é adstrito à prova pericial. No direito médico, entretanto, né, como a gente falou numa das primeiras perguntas, né, as sentenças elas estão em conformidade com as conclusões do laudo pericial entre 90% e 95% dos casos, né? Na prática, um laudo pericial ele tem que seguir uma estrutura básica, né? O laudo pericial ele tem que ser objetivo, ele tem que se ater a questões estritamente técnicas, né? E ele não pode ser baseado na mera opinião do perito. Então, quando esse laudo, o perito, ele apresenta uma conclusão, por exemplo, houve aqui uma divergência de conduta profissional e não apresenta uma fundamentação técnica para aquela conclusão, esse laudo pode e deve ser atacado, né, para desconstituir as suas conclusões, né? Então, especialmente, o laudo ele tem que ter uma boa fundamentação científica. É isso que garante a qualidade de um bom laudo pericial, um laudo que, de fato, vai servir para instruir o julgador. Obrigado pela resposta, doutor. Partindo para o final do evento, da primeira parte do evento, vou fazer a última pergunta. Eu acho que é de advogado, porque é bem grande. É sabido que toda atividade humana apresenta algum grau de risco, os quais implicarão resultado e impacto variados. Desse modo, como diferenciar a linha que separa a desídia profissional de um evento dentro do universo das incertezas possíveis? Essa é de advogado mesmo. Assim, sabe, doutor Bruno?
Vamos pensar um caso assim, por exemplo, né? Eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia, né? Lá na residência, a gente tinha um dos preceptores da residência, né? Era um cirurgião, exímio cirurgião, era um cirurgião oncológico, né? E fazia cirurgias assim inacreditáveis. Você pensa assim, um tumor grande envolvendo um ureter, né? Comprometendo ali boa parte da pelve. Esse professor, ele entrava para a cirurgia, operava aqueles casos que ninguém queria operar, e ele operava, né? Naturalmente, as cirurgias dele tinham mais complicações do que as cirurgias de outros colegas que operavam só mioma, que operava só ovário, né? Teratoma de ovário, que faziam cirurgias mais simples. Esse cirurgião, naturalmente, ele tinha mais complicações. Só que o grau de expectativa desses pacientes que iam para ele eram pacientes assim, que já tinham sido desenganados por outros médicos, eram pacientes que nenhum outro médico queria operar, né? E aí o fato de ele ter mais complicações faz dele um médico pior, ou faz com que ele corra mais risco de ter processo? Claro que não, né? O importante, né, já retomando a nossa primeira pergunta, né, as expectativas, é que o médico, né, ele faça com o seu paciente um alinhamento de expectativas, né? O que não pode é um paciente entrar para uma cirurgia, para um procedimento cirúrgico, sem imaginar que daquele procedimento pode acontecer complicações graves, né? Então, na prática, isso é uma realidade. Toda atividade profissional, né, não existe atividade profissional, especialmente as especialidades cirúrgicas, isentas de risco, né? Mas o médico, ele pode minimizar esse risco, né? Ele tem o dever de executar uma boa técnica, ele tem o dever de indicar bem uma cirurgia, ele tem o dever de orientar o seu paciente sobre os riscos daquele procedimento cirúrgico, ele tem que fazer um devido acompanhamento pós-operatório do seu paciente, e o médico que segue esse passo a passo, ainda que tenha intercorrências, né, esse médico muito dificilmente será condenado, né? E, na prática, a gente verifica que as condenações ocorrem, doutor Bruno, quando esse ritual básico prescrito pelo Código de Ética Médica, ele não é seguido, ou ele é violado em algum dos seus pontos, né? Então, por mais que que haja risco no exercício da atividade, né, esse risco é um risco que tem que ser mitigado, né? E o profissional médico tem o dever de mitigar e fazer com que esses riscos sejam reduzidos ao mínimo possível, né? Utilizando a boa técnica médica, a boa prática profissional, né? E especialmente não criando expectativas irrealistas no seu paciente. Excelente, doutor Hugo. Gostaria agora que o senhor fizesse as considerações finais. Lembrando que o podcast está sendo transmitido, né, no canal da subseção, no YouTube, e vai ficar gravado para os próximos, né, advogados e estudantes quererem assistir. Eu peço que o senhor faça as considerações finais para a gente encerrar essa parte do podcast e para começar a segunda. Então, o direito médico é uma área que não se aprende da noite para o dia, né? É uma área que exige experiência, exige estudo, especialmente, né? Exige atenção, né? E exige que também tem um ritual, né? O advogado, ele tem que seguir um passo a passo, um ritual básico, esteja ele defendendo o paciente, pessoa física, esteja ele defendendo um médico ou um hospital, né? Independente de onde esse advogado esteja atuando, ele tem um passo a passo que ele tem que seguir, né? E é uma área muito, muito interessante de atuação, mas é uma área que demanda estudo, demanda tempo, demanda formação, demanda atenção aos detalhes, né? Então, avaliação, sempre que possível, né, contem, né, tenham um profissional de referência para discutir, especialmente os casos mais complexos. Espera aí, eu não tenho, o meu paciente é hipossuficiente, não pode contratar o doutor Hugo ali, mas eu tenho um amigo médico que pode me dar uma opinião nesse caso. Tem muito médico, é relativamente fácil, comum, sabe, doutor Bruno? Um médico que dê ali uma opinião no caso, mas aí ele não quer escrever,
né? Então, assim, consultar, conversar com especialistas, apresentar o caso, né? Um cirurgião cardíaco, por exemplo, ele bate o olho ali na cirurgia, ele vê o que foi feito correto, o que foi feito errado, pode orientar. Se você tem profissionais, pessoas que possam, né, técnicos, né, que possam estar auxiliando, ainda que informalmente, é bom poder contar com isso aí. E a experiência, com o tempo, ela vai vindo, né, e a experiência e a perspicácia fazem um bom advogado, seja no direito médico, seja em qualquer especialidade, qualquer área dentro da advocacia. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Doutora Adriana, palavras finais. Eu me sinto muito honrada, foi muito bom esse bate-papo, esclarecedor. Eu acho que toda a advocacia ganhou com a sua presença aqui. E, encerrando, né, a gente vai chamar agora a doutora Carolina, a doutora Ana, a doutora Erivelto também para continuar aqui o nosso bate-papo aqui. Doutor Hugo, mais uma vez, muito obrigado. A gente se sente honrado ter uma palestra desse nível. E eu tenho certeza que a nossa comissão terão novos membros após essa palestra do senhor. E é isso, gente. Finalizando esse primeiro bloco, vamos começar o segundo, que trata de LGPD na saúde, né? Vai participar dessa mesa a doutora Ana Carolina, que é presidente da Comissão de Direito de LGPD, e professora, além de advogada, atuante na área. Também, para participar do podcast, o doutor Erivelto Cavalcante, nosso convidado, nosso palestrante convidado do podcast de hoje, né, que é advogado há 3 anos, na área de direito médico, especialista e pós-graduado na área de direito médico da saúde. Eu passo a palavra inicialmente para a doutora Ana Carolina. Obrigada, doutor Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aqui presentes, os nossos internautas. Queria só agradecer, em nome, né, da nossa comissão, toda a nossa comissão que se empenhou e se empenha, né, em estar fazendo cada dia mais uma melhora nos nossos projetos, no podcast, no jornalzinho, né, e a gente está com outros projetos, como o doutor Eric falou, ele sempre nos apoiando aqui na nossa subseção. A ideia, pessoal, como o doutor Bruno falou para vocês, né, o nosso podcast surgiu, só para contextualizar, né, do objetivo que a gente verificou em levar a informação da LGPD para os advogados. Né, a gente não estudou esse assunto na faculdade, né, a lei é novíssima, né, algumas normas entraram recentemente em vigor. Então, a gente realmente gostaria de levar de uma forma menos técnica, né, de uma forma mais do nosso dia a dia, das informações que a gente precisa mais, né, até porque a LGPD está sendo implementada, né, no nosso dia a dia. Então, a gente criou esse meio, né, tanto de resguardar a informação para vocês acessarem em outros momentos e aqui fazendo perguntas ao vivo. Então, nossa ideia é essa, né, que a gente consiga atingir cada vez mais e mais outras comissões, a advocacia, os colegas estudantes de direito, né, que a gente consiga realmente tornar a LGPD cada dia mais efetiva no ponto de vista que nos cabe. Então, é um prazer a gente estar aqui novamente. Espero que a gente, né, vá para a 3ª, 4ª, 5ª edições, 10ª, e a gente continue implementando. E hoje a gente está aqui, né, para falar do direito médico e a sua relação com a LGPD, um assunto tão... Os dois já são, por si só, polêmicos e complexos, e a gente juntou os dois, né, que são bem sensíveis, e a gente trouxe Erivelto, nosso palestrante, advogado da área, para responder várias perguntas que nos foram feitas, né, e a gente também está aqui à disposição. Quem tiver pergunta de casa pode mandar para a gente lá no YouTube, que a gente acessa daqui, e aí conseguir chegar a esse objetivo de levar cada vez mais notícias e informações para vocês. Obrigada, doutor Bruno, doutor Eric, agradeço a todos aqui presentes. Obrigado, doutora Ana. Uma breve explanação da introdução da sua fala, por favor, doutor Erivelto. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao público qualificado de casa. A gente sabe que tem bastante pessoas do meio jurídico, médicos, estudantes da área também de direito
e que é um assunto extremamente relevante para toda a sociedade, de forma geral. Queria agradecer a oportunidade do convite feito por meio da doutora Ana Carolina, e eu queria dizer que é uma honra estar dividindo aqui esses holofotes com ela, vez que ela foi minha professora na formação acadêmica, e que, se em algum momento eu chamá-la de professora, é pelo costume antigo. E dizer que é um tema que é realmente, como o Dr. Hugo falou anteriormente, é um tema apaixonante, e é um tema que a gente percebe que é escolhido para trabalhar, né? Uma vocação muito próxima da medicina, andar de mãos dadas com a medicina para fazer essa defesa tanto do paciente quanto dos médicos. E é isso, doutor Bruno. Tá, joia. Obrigado, doutor Erivelto. Só minha defesa aqui. Sempre que ele me chama de professora nas reuniões e tal, eu vou falar que a gente nasceu no mesmo ano. A gente nasceu no mesmo ano. Mas é uma honra você estar aqui para a gente, né? Que também os nossos colegas, alunos e advogados, né, se inspirem, né, no caminho que você trilhou, em todos os nossos, né, para que a gente forme profissionais cada vez, né, mais afetos à advocacia. E aí, Erivelto, então, partindo desse pressuposto, né, que a gente está da LGPD, que ela tem essa amarra ainda, né? A gente fala LGPD na rua, todo mundo fala, ela está impedindo, eu não consigo fazer as minhas atividades, ela está me amarrando, né? Eu não consigo fazer minha atividade típica do meu profissional, porque ela busca o sigilo do dado, né? Em linhas muito gerais, e isso acaba que as pessoas se sentem amarradas, né? Que não conseguem mais lidar com o dado. Como seria, então, esse sigilo de dados, ou esse estudo do dado, o tratamento do dado no direito médico? Só para a gente começar a entender melhor um pouco como isso funciona. Eu vejo que esse medo que é comum na sociedade, na verdade, precisa passar só por uma mudança de cultura. Acesso aos dados a gente já tinha. O que a gente precisa agora é saber o que fazer com eles, né? Até conversando com alguns colegas, a gente chegou numa analogia interessante. Esse medo que a gente tem de tratar os dados é como se a gente começasse a dirigir aprendendo a bater o carro. Então, a gente começa dos princípios, né? A gente já tem as informações, a gente tem os princípios legais da necessidade, da adequação, que a gente, a partir de agora, a gente vai tomar muito mais cuidado em selecionar quais são os dados que a gente, de fato, precisa para desempenhar nossas atividades, quaisquer elas que sejam. Então, dentro do direito médico e da saúde, por um lado, a gente já tem a vantagem de saber que todos os nossos dados são sensíveis. Então, a própria LGPD, em vários pontos da lei, trata que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai dispor sobre, vai regulamentar. Então, é uma lei que, apesar de já estar em vigor, ela ainda vai precisar de um grande processo de lapidação até a gente chegar no que a gente consideraria o ideal do desempenho da norma, né? Então, é uma norma que, por si só, a gente vê no artigo que trata da vigência da norma, ela foi dividida em 3. Ela começou a vigorar aos poucos, né? Cada parte da norma foi começando conforme a necessidade que a sociedade percebia e principalmente a adaptação que a sociedade tinha de desempenhar o que está descrito na norma. Doutor Erivelto, vamos para mais uma pergunta. Quais que seriam os principais objetivos da LGPD e qual a relação, né, são 2 perguntas em uma, e qual a relação com o direito médico, né, com o direito relacionado à saúde? Vamos lá. Na minha visão, ao contrário até do que a gente imagina, nem o direito médico é uma parte nova do direito, nem o direito da LGPD, propriamente dito, é uma parte nova do direito. Uma das primeiras palavras difíceis que a gente aprende na faculdade é que o direito, de forma geral, é consuetudinário, né? Que
ele vem a partir dos costumes da sociedade. Então, a gente vê que, no caso da LGPD, a LGPD, no artigo 1º, diz que o objetivo da norma é preservar a liberdade, a privacidade e o desenvolvimento da pessoa natural. Então, isso a gente já viu lá em 88, na Constituição, que também garante esses direitos. Assim também como teve o Marco Civil da Internet em 2014, que também falava da proteção de dados. Então, a lei de 2018, ela vem para aprimorar, né, o que se exige de proteção de dados. E, junto com isso, puxando para a área do direito médico, o direito médico já se preocupa com o sigilo das informações 400 anos antes de Cristo. Quando Hipócrates fez o juramento que ele tirou dos deuses o ofício dos médicos e entregou para os homens, no juramento médico diz que aquilo que ver ou ouvir no desempenho da atividade ou fora dela, perante a sociedade, eu manterei em sigilo. Então, o próprio juramento médico, o juramento hipocrático, ele já trata bastante dos princípios do direito médico. O direito médico, apesar de ser tratado no direito como uma ciência nova, como um ramo novo do direito médico, ele já vem muito bem desenhado, delineado pelo próprio juramento médico, faltando ali somente a parte que não cabia aos médicos, que era da autonomia do paciente. Mas toda a outra relação jurídica já vem bem delineada no próprio juramento. E o que a gente tem agora da ligação das duas ciências do direito, tanto o direito médico quanto o direito da proteção de dados, é que agora a gente precisa ter uma mudança de cultura. É que eu acho que, principalmente, o que tem que ficar claro para a sociedade é essa mudança cultural com o que fazer com essas informações que a gente já tinha acesso. A gente já preenchia todo aquele formulário em academia, em hospital, em supermercado, em qualquer loja que a gente vai no shopping, a gente tem um cadastro a se preencher. E agora as empresas precisam se adaptar, principalmente para saber o que fazer com aquelas informações, quando coletar. Até um dos princípios da LGPD, o princípio da necessidade, exatamente para selecionar quais são os dados necessários, de fato, para o desempenho da atividade, e que os próprios princípios da LGPD com os princípios do direito médico já vão nortear bastante o desempenho da atividade, sem ter problemas com o sigilo das informações. Doutora Ana, sua pergunta? Erivelto, um ponto que nos chegou aqui é a questão, como você já tratou, sobre os dados sensíveis, Ele, de fato, a LGPD atingindo diretamente a área do direito médico. Você podia explicar para a gente o que seriam esses dados sensíveis, num conceito bem inicial, o tratado pela própria lei, e indo para a área do direito médico, talvez o documento, se eu posso chamar assim, mais relevante da medicina seria o prontuário, a princípio, Como esse documento ele pode ser tratado à luz da LGPD? Quais são os cuidados que o médico ou a clínica médica precisa ter? E nós, advogados, quando a gente estiver com alguma causa que envolve, qual o limite legal que a gente vai buscar desse prontuário? Que tipo de acesso pode ser dado, considerando que ele contém dados sensíveis? Então, os dados sensíveis que a própria lei determina são os dados relacionados à saúde do indivíduo, que fazem com que ele seja identificado ou identificável. Então, a gente vê que ele passa a ser identificável numa clínica a partir do momento que ele faz o cadastro dele com as informações pessoais. Em relação ao prontuário médico, e aí sim, no meu ponto de vista, é o documento dentro do direito médico que tem as informações mais sensíveis. A partir dali, a gente consegue não só identificar o indivíduo, como consegue fazer algum tipo de discriminação, que é o que a lei também veda. Inclusive, nos casos de controlador de dados, como o plano de saúde, que a lei veda que os dados
do prontuário sejam utilizados para que ele possa ter uma discriminação de adequação ao plano de saúde. Então, mais uma vez, o que eu percebo que a gente precisa implantar, na verdade, quando eu converso com as clínicas, com os médicos, eu falo que a gente não tem que implantar a LGPD, a gente tem que se adequar à LGPD. Então, o próprio prontuário médico, por ter essas informações, e culturalmente o médico, por ter acesso irrestrito a essas informações, ele vai buscar agora tomar cuidado para ter acesso somente aos pacientes que ele é médico assistente. Porque não justifica um médico que não é assistente de um paciente, pelo fato de ser médico, ter o acesso ao prontuário de um paciente que ele não assiste. Então, eu acredito que, para que haja essa adequação, muito em breve a gente vai ver nos sistemas de atendimento aquilo que a gente vê no PJE, que é o sistema do Poder Judiciário que os advogados peticionam, que movimentam. A gente, como advogado, a gente tem acesso irrestrito a qualquer causa que não seja gravada por sigilo judicial. Só que todas as vezes que a gente tem acesso a um processo que não somos nós, os patrocinadores da causa, a gente recebe um lembrete dizendo que, olha, conforme a resolução do CNJ, você não é o patrocinador da causa, você corre o risco de responder na esfera ética, civil e penal por esse acesso. Então, o que vai auxiliar muito o desenvolvimento da LGPD no direito médico da saúde vai ser principalmente a adequação dos sistemas com o perfilamento de necessidade de acesso às informações. Então, dentro de uma clínica, dentro de um hospital, ter a restrição a certos tipos de dados por parte de alguns funcionários é interessante para a manutenção da segurança dessas informações. Então, o médico ele precisa ter as informações de saúde do paciente. Mas até quando o médico precisa saber do endereço, precisa saber do telefone. Então, a gente levantou uma questão interessante um dia, que a gente viu um questionário de atendimento médico, onde perguntava a religião do indivíduo. E a gente foi questionar qual que seria a necessidade. E aí a gente levantou que, para alguns atendimentos, seria de fato necessário saber a religião do indivíduo. Porque a testemunha de Jeová, por exemplo, não recebe transfusão sanguínea. Então, para o médico é interessante saber aquela informação. Mas aí a gente chegou em outro ponto. Mas para que um nutricionista, por exemplo, precisaria saber da religião do indivíduo? Algumas religiões, como por exemplo o judeu, não come carne de porco. Então, para o nutricionista, seria interessante saber a religião do paciente para restringir a dieta dele conforme a cultura dele. Então, dentro dos princípios da LGPD, no princípio da necessidade, é importante a gente saber o porquê que a gente está fazendo o levantamento daquela informação, independente da informação que seja. Eu acho que, como forma de dado identificável, até depois que a gente vai se aprofundando na LGPD, a gente vai ficando mais criterioso, né, para fornecer informações, para fornecer dados. Então, o dado que faça o indivíduo ser identificado ou ser identificável. Na casa da minha mãe são 3 mulheres e um homem. Então, se disser que é uma pessoa do sexo masculino, meu avô é identificado. Então, mas para que precisa daquela informação? Então, essa ligação direta da informação e da necessidade da informação é o que vai deixar não só os operadores do direito médico, da atividade médica mais tranquilos, como a sociedade de forma geral, quando a gente entender que, na verdade, não é a implantação do direito médico, é uma adequação, fazendo principalmente essa ligação da adequação, necessidade de cada informação que a gente colhe, que a gente precisa. Obrigado pela resposta, doutor Edilvelto. E mais uma pergunta. A gente sabe que a LGPD ela orienta algumas medidas que os médicos, hospitais, clínicas devem tomar, né, para salvaguarda dos dados dos pacientes, né, dos consumidores.
Caso não sejam adotadas essas medidas, quais as consequências para essas clínicas, médicos, hospitais, no descumprimento da lei? Tem um capítulo da LGPD que trata especificamente das sanções por descumprimento das normas, né? Começando pela advertência, passando pela multa de até 2% do faturamento da empresa, com o limite de 50 milhões, que, na minha visão, não chega a ser o mais pesado, apesar da alta cifra, né, sinalizada. Mas uma das penalidades que a empresa pode vir a sofrer é a exposição pública da falha na salvaguarda dos dados. Então, isso, para uma empresa de grande porte, pode chegar a ter um prejuízo, pode causar um prejuízo muito maior do que o limite da lei de 50 milhões. Então, uma prática comum de muitas empresas, não só no ramo da saúde, é a reutilização de papel. Então, antigamente, a gente tinha a cultura de utilizar o papel que não serviu por algum motivo como rascunho. E não era difícil a gente ver prontuário como rascunho, contra-cheque como rascunho, cadastro como rascunho. Então, esse tipo de cultura que a gente vai precisar cada vez mais adequar ao que determina a norma, né? Mais uma vez, uma mudança de cultura para a adequação da norma. Doutora Ana, sua pergunta? E, Erivelto, eu acho que seriam as que eu tenho aqui por hora, tratando especificamente, até como, né, o doutor Igor falou, no caso de erro médico, havendo a morte do paciente, ou não erro médico, se você puder, né, delimitar, ou se há diferença entre as duas. E esse paciente tendo um seguro, a seguradora ela pode ter acesso a esses dados do prontuário? A LGPD ela veda esse acesso? Ou ela possibilita com segurança? Existe algum tratamento sobre isso na LGPD? No artigo 11 da LGPD, diz que, para finalidades de salvaguarda do poder econômico do titular das informações, que no caso é o paciente, essas informações poderiam ser trocadas, assim como as operadoras de plano de saúde e as clínicas que fazem o atendimento de saúde. Então, para esses casos, a lei prevê, sim, que o objetivo principal dessa situação seria a preservação do patrimônio do titular dos dados, que os dados poderiam ser compartilhados tanto entre a seguradora quanto o hospital que detém ali o prontuário do paciente. Obrigado, doutor. Doutor Erivelto, não é raro o acesso de prontuários médicos profissionais das áreas administrativas das unidades de saúde. Considerando que estes documentos podem conter dados sensíveis e também, inclusive, pode conter dados de menores de idade, como é que na realidade isso ocorre, né, nos termos da LGPD e na prática? Essa pergunta é muito boa porque muitas clínicas, né, muitos hospitais ainda têm essa dificuldade. Então, o que a gente orienta? Os meios eletrônicos, eles conseguem, através desse perfilamento de usuário, fazer a delimitação do nível de acesso das informações de cada prestador de serviço, né? Então, que tipo de informação que o médico pode ter acesso, que tipo de informação que um agente administrativo pode ter acesso, que nível de informação que um enfermeiro pode ter acesso. Então, essas informações, elas precisam passar por esse filtro para poder mitigar a possibilidade de descumprimento da norma. Eu estava conversando mais cedo com alguns colegas aqui que até o próprio acesso ao PJE pelos advogados, então, o problema não é ter acesso à informação, o problema é o que se faz com a informação. No meu escritório, eu recebi uma demanda contra uma agência contra uma companhia aérea. E aí, como a gente sabe que os advogados têm acesso irrestrito às causas que não são sigilosas, né, gravadas com sigilo judicial, uma empresa do Mato Grosso, sendo que a gente está em Brasília, uma empresa do Mato Grosso entrou em contato comigo, informando o mapeamento do modus operandi das empresas para fazer o acordo judicial e oferecendo já uma proposta de compra desse acordo.
Então, você vê, o problema não é a informação estar disponível. O problema é o que é feito com essa informação. Uma informação que, teoricamente, ela tem ali uma restrição de acesso, que seria só por advogados, mas, de alguma forma, chegou até uma empresa que estava oferecendo serviços. E a gente cai numa outra discussão, que seria a concorrência desleal dessa empresa que está tendo essas informações. Assim como a gente teve no direito médico, um grande laboratório que teve acesso a uma rede de hospitais que tinha bastante paciente que fazia tratamento com canabidiol. Então, esses pacientes começaram a receber especificamente de um grande laboratório uma comunicação de acesso ao medicamento, às facilidades de importação do medicamento. Então, transcende a relação médico-paciente, transcende ali a relação consumerista e passa por uma relação de mercado, até onde passa a ser desleal essa concorrência de quem tem esse acesso indevido às informações. Eu acho que esse é um dos principais objetivos da LGPD, salvar as informações dos titulares dos dados, né, para que ele tenha a sua privacidade garantida, né? Que, apesar do fato da pessoa fazer o tratamento, que ela precisa daquele medicamento, é uma exposição muito grande a alguém que não tem o contato direto com ela, que não é assistente dela, que não é o médico que faz o tratamento, saber daquela condição dela e já chegar oferecendo mercadologicamente ali uma condição qualquer que seja, uma vantagem por conta de uma informação que ela teve indevidamente. Ok, muito obrigado. Eu vou caminhar para a última pergunta que a gente tem aqui já com a gente. Depois eu vejo se já tem perguntas no canal. Doutor, em sua avaliação, uma operadora de saúde, o controlador dos dados, tem obrigação de cobrar, ou teria obrigação de cobrar das unidades de saúde conveniadas, que são os operadores dos dados, a real adequação da LGPD? Sim, na minha visão, até por determinação legal, essa adequação à LGPD, tanto da operadora quanto da clínica, seria necessária, porque, em caso de vazamento dos dados, as duas responderiam solidariamente, porque não só como controladoras, a partir do momento que elas estão operando as informações, elas seriam agentes de operação dos dados, né? Então, elas responderiam solidariamente, até conforme determina a LGPD. Tá certo, obrigado pela resposta. Eu estou verificando que as perguntas que chegaram já foram respondidas. Então, já caminhar para o final. Doutora Ana, suas considerações finais. Obrigada, eu venho só aqui finalizar, agradeço o Erivelto, o doutor Bruno, né, a nossa subseção, as comissões, né, que aqui se juntaram para fazer esse evento o mais completo possível, né, são temas interligados. Eu aqui quis até extrapolar, e quase eu fiz algumas perguntas já do direito do consumidor, o uso da imagem, né, como foi tratado aqui, né, pelo médico, né, nas redes sociais, e aí a gente poderia, né, chegar também no consumidor. Então, acho que são temas completamente conectados, né, e tratados nas suas caixinhas, né, que hoje, no nosso dia a dia, isso está se tornando cada vez mais um único, né, direito, mas com várias visões. Então, foi muito bom, aprendi bastante, doutor Igor, né, com a palestra, Erivelto, e que a gente continue, pessoal. Estamos aqui abertos também para a nossa advocacia, né, dentro da nossa subseção, a novos temas que vocês queiram, né, tratar sobre LGPD, ou também falo agora pelo direito médico, pelo consumidor, se vocês gostariam, né, de algum tema que vocês, né, gostariam de estudar mais, aprofundar mais. No nosso podcast, a gente está tentando trazer pessoas renomadas também da área, né, para contribuir com mais informação. Então, podem entrar em contato com a gente, tanto a nossa comissão, ou qualquer uma das comissões, ou o Eric, nosso presidente, ele é muito acessível, né? Estamos de portas abertas, que a gente possa ter muitos frutos, né, desse debate, que a gente tenha contribuído um pouco para o conhecimento de vocês aqui presentes. Agradeço toda a presença, agradeço aos nossos, especialmente agora, né, aos nossos integrantes da nossa comissão, que a gente está, né, colocou a mão na massa, estamos indo, cada um fazendo um pouco, né, e a gente consegue construir ali o
podcast, o nosso jornalzinho, né, o nosso livro que a gente quer lançar no ano que vem com o impacto da LGPD, da advocacia e da LGPD. Então, agradeço mesmo aos nossos membros, né, a nossa comissão específica, que já tem alguns presentes, outros em casa. Agradeço ao doutor Bruno pelo convite, doutora Adriana, que a gente possa fazer mais projetos juntos. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Doutor Edvelto, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na subseção de Águas Claras, podendo compartilhar um pouco da minha experiência com LGPD e com direito médico. Agradeço o convite da doutora Ana Carolina, por estar compartilhando esse momento com ela, doutor Bruno, e todos que estão aqui presentes, todos que estão em casa também assistindo. Queria agradecer a oportunidade de expor essas informações e dizer que eu estou disponível aí nas redes sociais, né, fazer a propaganda nas redes sociais, se alguém tiver alguma informação, alguma sugestão, alguma dúvida, para que possa compartilhar, para a gente construir esse conhecimento junto, né? Como a própria norma da LGPD ela apresenta no seu corpo, que a autoridade nacional ainda vai dispor sobre, que vai regular sobre, então é uma eterna construção de conhecimento, né? Então, e quando a gente junta duas áreas do direito, a gente tem essa construção cada vez mais rica, cada vez mais produtiva, principalmente para a sociedade, que é para quem se destina à aplicação do direito. Obrigado, doutor Edvelto. Um agradecimento especial à comissão aqui que ajudou a realizar esse evento, né, a doutora Ana, que prontificou, né, a primeira mão o convite, né, do evento de Direito Médico, e fizemos o podcast. Ao doutor Edvelto, um agradecimento especial, ao doutor Hugo, que ainda está aqui presente com a gente. E assistam o nosso podcast, do próximo que vai ser gravado. Assistam esse novamente, que vai ser gravado também, esse nosso podcast. E um agradecimento especial para quem está aqui presente ainda, principalmente os conselheiros aqui da nossa subseção, o doutor Elcio, o doutor Patrick, o doutor Rodrigo e a doutora Adriana. Muito obrigado, pessoal, e boa noite.